Aula de número 3 do nosso curso de sintaxe. Última aula sobre introdução à sintaxe, tá? Aula de número 3. Nós veremos hoje o que são os termos da oração. Acho necessário fazer esta aula para que a gente possa entrar aí, né, com o assunto termos da oração propriamente dito, tá? Análise sintática 1, o estudo dos termos da oração. Aquele convite num primeiro momento, antes de começar a aula. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreva, isso é muito importante para ajudar o canal. Vocês sabem que os canais vivem disso, né? De inscrição. Então, se quiser ajudar a divulgar o canal, se inscreve aí, né? Não custa nada. Já está inscrito, é só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos ou me seguir nas redes sociais, que ajuda imensamente. Análise sintática, e análise sintática interna, pessoal. Onde a gente estuda aí os termos da oração. Análise sintática externa estuda as orações propriamente ditas. Faz sentido, né? Primeiro a gente estuda os termos para depois as orações. Existe uma outra nomenclatura, digamos assim, que é a análise sintática do período simples, onde a gente estuda os termos da oração, e a análise sintática do período composto, onde a gente estuda as orações propriamente ditas, tá? Então, são dois termos, digamos assim, para designar a mesma coisa, tá? Pois bem, como a gente vai estudar os termos da oração, né? Analisar uma oração para nós será isso aqui, ó. Analisar sintaticamente uma oração é reconhecer a função que cada termo exerce dentro de um período. Esses termos, pessoal, não são desconhecidos do nosso estudo. A gente já vem falando deles há algum tempo aí. São esses aqui, ó. O sujeito, o predicado, o complemento nominal, o objeto direto, o objeto indireto, o predicativo, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. O vocativo tem um histérico ali, um asterisco, professor que eu tinha que chamava de histérico, né? Mas é asterisco, tá? O vocativo tá com um asterisco ali, porque ele é um termo isolado, na verdade. A gente vai falar melhor dele, tá? Mais adiante, ainda nesta aula. Mas são todos esses, fiz questão de colocar um por um para que vocês vão fixando os termos da oração, que são todos eles, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Aqui no predicativo existe o predicativo do sujeito também, o predicativo do objeto, mas tá ali, predicativo, tá? Pois bem, pessoal, existe uma divisão de todos esses termos aí, tá? Que é essa aqui, ó. São divididos em 3 partes. Os essenciais, os integrantes e os acessórios. É uma das divisões, depois a gente vai ver outra. A gente vai insistir agora no que são essenciais, no que são integrantes e no que são acessórios. Quais são os essenciais? O sujeito e o predicado, tá? Os integrantes são o complemento nominal, os complementos verbais. Objeto direto, objeto indireto, predicativo do objeto e agente da passiva. E os termos acessórios da oração, que são esses aqui, ó, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo, em cor diferente, com um asterisco ali, tá? Essa é uma das divisões que a gente faz. Por que termos essenciais? O nome já diz tudo, tá, pessoal? O sujeito e o predicado, que são aqueles termos que não podem faltar numa oração. Nós vimos, né, numa das aulas anteriores, acho que na aula anterior, que oração é o enunciado linguístico, que se constrói em torno de um verbo, né? E que é composta de sujeito e predicado, ou ao menos de predicado. Ou seja, o sujeito e o predicado, a gente vai chamar de termos essenciais. Não tem como uma oração não ter aí o sujeito ou predicado, ou pelo menos o predicado,
Tá? Ah, professor, existe oração sem sujeito? Existe, vocês já sabem, não vai contribuir em nada os alunos ficarem falando, ai, professor, porque termo essencial, se existe oração sem sujeito, a gente coloca aqui por questões didáticas. Na maioria das vezes vai ter sujeito, mas existe oração sem sujeito, tá? Mas ele tá aqui como termo essencial, né? Tá ali, ó, Eduardo chutou. Para o nosso estudo, nesse quadro aqui, sujeito vai ser o termo que pratica ação. Quem é que tá praticando a ação de chutar? É o Eduardo, então ele é o sujeito. O que é chutou? O predicado. Tudo aquilo que não é sujeito é o predicado. Tá aqui, chutou. Termos essenciais, ou então aqui embaixo, só o predicado. Nevou é um verbo fenômeno da natureza, um verbo impessoal, não tem sujeito, só o predicado tá ali, tá? Então, por que essencial? Porque não pode faltar ou sujeito e predicado, ou menos predicado. Impossível, né? Uma oração não ter verbo, não existe oração sem verbo, né? Então, a oração aqui no caso é o predicado propriamente dito, tá? Por isso que é termo essencial. Agora, mais essencial ainda, pelo seguinte, quando eu digo para vocês Eduardo chutou, eu passei a informação para vocês. Vocês sabem que o Eduardo chutou, né? Então tá dada a informação. Porém, eu tenho certeza que muitos de vocês se perguntaram, chutou o quê? Nem devem estar se perguntando. Né? Chutou o quê? Sabe por quê? Porque há necessidade de, nessa informação aqui, integrar com alguma outra informação. Todo mundo ficou se perguntando, chutou o quê? Aí eu posso colocar ali um termo que a gente chama de integrante. Eu quero integrar a informação que já é essencial. Você já sabe que alguém chutou alguma coisa, mas não sabe o que ainda. Então eu coloco ali um termo integrante. Percebo que ele é integrante porque ele só integra a informação. Ó, Eduardo chutou. Chutou o quê? Houve essa necessidade de integrar, né? Então eu coloquei a bola. Poderia ser, sei lá, o balde, enfim, qualquer outra coisa. Mas ele chutou a bola, tá? Isso quer dizer integrante. Aquele termo que vai apenas integrar, porque houve a necessidade de integrar aquela informação. Mas eu tenho ali os termos essenciais, sujeito e predicado, né? Que é um sujeito, o Eduardo chutou, sujeito e predicado. E aí eu coloquei um termo integrante. Essa é a noção de integrante. E eu posso colocar também, pessoal, um termo acessório. O que é um termo acessório? É aquele termo que, na verdade, não vai fazer falta. Percebo que eu posso tirar ele daqui. Eu consegui dar minha informação com a informação integrante. Isso aqui, né, é a informação que eu passei, termos essenciais. Eu preciso integrar, ficou necessidade de integrar essa informação com a bola. Agora, o acessório eu posso tirar, ele é dispensável, ele é um termo acessório. Se eu quiser tirar, não vai fazer falta. Mas eu quero dar essa informação onde? Na trave, né? Poderia ser na vidraça. A questão acessório é exatamente essa, eu posso retirar que não vai fazer falta na oração. Eu costumo dar como exemplo as mulheres. As mulheres são bonitas por natureza. Elas colocam os brincos, colocam um colar, colocam um relógio, colocam alguma coisa no cabelo, uma fita, é tudo acessório. Vai deixá-la mais bonita? Vai, com certeza, mas ela continua sendo bonita se ela não tiver esses acessórios. A mesma coisa a frase. Os termos acessórios são só para enfeitar. Eu posso retirá-los sem problema algum. Eu já dei a informação, mas eu quero acrescentar ali uma informação acessória. Este aí é o conceito, pessoal, de integrante, que vai integrar a informação, e do acessório, que só vai, né, digamos assim, não é nem complementar, eu posso retirar. Eu coloquei ali para dar uma informação a mais, digamos assim. Tá aqui o essencial, o sujeito e o predicado. Agora eu quero colocar um integrante, eu coloco a bola, porque houve necessidade, vocês ficaram se perguntando. E o acessório, que é aquele que eu posso retirar sem problema algum. Tá aí o conceito de termo integrante, de termo acessório dentro da oração. E sem vocês perceberem, nós fizemos aqui a análise sintática dessa estrutura aqui, tá? Uma outra maneira de dividir todos aqueles termos que a gente viu lá no início é essa aqui, ó. Termos relacionados ao nome e termos relacionados ao verbo. Veremos primeiro os relacionados ao nome, que são esses termos aqui. Todos eles se voltarão para o nome. Nome, o que é? O substantivo. Então, o predicativo, o complemento nominal, o adjunto adnominal e o aposto estarão voltados dentro da oração para o nome, tá?
Olha o exemplo aqui, de adjunta de nominal, que vai estar voltado para o nome. Chuva é substantivo, plantações é substantivo. Eu tenho lá fortes, de verão, e aqui eu tenho nossas e tenho de milho. Tá? O que é aquele as ali? Ele está voltado para a chuva, eram as chuvas. Eu só não coloquei a setinha ali. Ele é um artigo, né? Na análise morfológica. Aqui na análise sintática a gente vai chamar de adjunta de nominal. Olha que legal. O fortes é um adjetivo na análise morfológica. Na análise sintática, adjunta de nominal. O de verão tá aqui, ó, referindo-se ao nome ali, chuvas, substantivo chuvas. De verão é uma locução adjetiva na análise morfológica. Aqui, adjunta de nominal. O nossas, pronome possessivo adjetivo, se referindo ao nome plantações, ao substantivo plantações, né? É um pronome possessivo adjetivo na análise morfológica. Aqui é adjunta de nominal. E de milho está aqui, né? Se referindo aqui a plantações. Locução adjetiva também na análise morfológica e aqui adjunto adnominal. Ou seja, esses termos todos aqui, que lá na análise morfológica é o artigo, adjetivo, locução adjetiva ou pronome, aqui serão adjuntos adnominais, termos voltados ao nome, tá? E aí nós temos os termos voltados para o verbo, relacionados ao verbo, digamos assim, que são o objeto direto, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o agente da passiva. Vamos ver exemplos com o objeto direto, tá ali, ó. Maria vendia. Passei a informação, mas ficou a necessidade de integrar com uma outra informação. O que? Livros. Eu coloco um termo integrante, um objeto direto ali, né? Os passageiros esperavam. Passei a informação. O que, professor? O trem. O trem é objeto direto. Eu integrei ali, né? E eu tenho aqui dois termos voltados para o verbo. Percebam que o trem não está ligado a passageiros e livros não está ligado a carga. Estão voltados para os verbos. Tá? Então, termos ligados ao nome e termos ligados ao verbo. O vocativo. Muito importante, pessoal, vocês perceberem a diferença entre essas duas estruturas, embora sejam parecidas. Percebo que aqui eu tenho uma vírgula. Essa vírgula ali vai fazer toda a diferença. Ela me diz que aquele Maria ali é o que a gente chama de vocativo, pessoal. E diferencia dessa estrutura aqui, onde Maria é o sujeito. Onde aqui, né, Maria está praticando a ação de fazer o almoço. É no de baixo. Percebo que aqui em cima tem uma vírgula. E a vírgula não separa o sujeito do predicado. Pega muita gente isso aqui, tá? O que eu estou fazendo aqui em cima? Eu estou chamando a Maria, interpelando. O vocativo é um chamamento propriamente dito. Ó Maria, tu vais fazer o almoço hoje? É uma pergunta. Então aqui em cima eu estou me dirigindo para Maria. Aqui eu estou dizendo que a Maria vai fazer o almoço. Então aqui ela é um sujeito, né? Aqui, né? Quem é que vai fazer o almoço? Quem é que vai praticar a ação de fazer o almoço? É a Maria. Né? Então aqui é sujeito e aqui em cima é vocativo. E aí vocês percebam que tem uma vírgula separando aqui o vocativo, né, das outras estruturas. Percebam que o vocativo não está se relacionando com as outras palavras aqui, tá? E aí é a observação que eu gostaria de fazer. O vocativo, na verdade, não é uma palavra que se relaciona com as outras. Não é um termo que se relaciona com os outros. É um termo isolado. Então tem que estar separado por vírgula. Mas a gente coloca aqui por questões didáticas, tá? O vocativo junto com os termos da oração, tá? A gente vai falar mais dele, obviamente. Então agora vocês já sabem que existe na análise sintática os termos relacionados ao nome e os termos relacionados ao verbo, tá? Tá ali, ó. Acidentes é substantivo, né? E os termos voltados para ele. Acontece é um verbo e os termos o termo voltado para ele, né? De trânsito se refere a acidentes, eram acidentes de trânsito. E grave se refere a acidentes, que é o substantivo, é um nome. E em São Paulo se refere ao verbo acontecer, né? Se está relacionado ao verbo acontecer. Acontece onde? Em São Paulo, tá? Importante vocês saberem que tudo isso aqui é função nominal. O que é função nominal? O substantivo ou uma palavra substantivada, para vocês saberem o que vai estar voltado ao nome, a uma palavra que tenha função nominal. Os adjetivos e as locuções adjetivas, os pronomes e os numerais, né, terão aí funções nominais dentro da oração. Grave essa informação que vai ser importante para vocês, porque o que está relacionado ao verbo é fácil de reconhecer o verbo. Difícil é reconhecer as funções nominais, mas tudo isso aqui vai ter função nominal dentro da oração. Mas o verbo a gente reconhece de cara, né? Ó, acontecer é mais fácil de a gente
perceber, tá? A gente vai por passos para analisar uma oração, uma estrutura. E o primeiro passo é localizar o verbo. Achando o verbo, você consegue fazer a análise sintática de qualquer estrutura. Tá ali o verbo. Acontecem. E aí eu faço aquela perguntinha pro verbo. O que acontece? Percebam que eu coloco o que antes do verbo. Porque se eu colocar o que depois, aí a resposta vai ser o objeto direto. Então, colocando antes, ó, o que acontece. Não é acontece o que. É o que acontece antes do verbo, tá? O que acontece? A resposta vai ser graves acidentes de trânsito. Tudo aquilo ali vai ser a resposta. Então, tudo isso aqui é o sujeito, tá? Esse é o primeiro passo. Achando o sujeito, fazendo a pergunta achando o verbo, fazendo a pergunta para o verbo, a gente consegue descobrir o sujeito. Tudo aquilo é sujeito. O segundo passo é dividir em sujeito e predicado. E aí fica muito fácil, sabe por quê? Porque tudo que não é sujeito é o predicado. Claro que nessa estrutura, lá eles vão misturar tudo, né? Colocar a oração intercalada, mas vamos por partes, tá? Tudo que não é sujeito é predicado. Você faz a pergunta para o verbo, descobre todo o sujeito. Tudo que não é sujeito vai ser predicado dentro da oração. O terceiro passo, que é encontrar os núcleos. O sujeito terá um núcleo e o predicado terá um núcleo. O núcleo do sujeito, tá? Vai ser ali um nome, um substantivo. O núcleo do predicado, nesse caso aqui, é o verbo, mas saibam que o sujeito vai ter um núcleo e o predicado vai ter um núcleo. São as palavras mais importantes, né? Aquelas que eu não posso tirar. Percebam que se eu disser acidentes acontecem, eu passo toda a informação para vocês. Por isso que são os núcleos. O resto são informações que se voltam para esses núcleos. No caso aqui, né, se voltam para acidentes e aqui se voltam para o verbo, tá? Então, análise sintática. E aí, o quarto passo que é denominar os termos, que é o que a gente vai começar a fazer a partir da aula que vem, tá? São conceitos básicos para a gente entrar aí na análise sintática propriamente dita, como eu falei para vocês. Então tá ali, ó, denominando os termos, nós já sabemos que eu tenho que fazer a pergunta para o verbo, achar o sujeito, encontrei o sujeito, tudo que sobra é predicado, e aí, ó, sujeito, graves acidentes de trânsito, predicado acontece em São Paulo. Agora a gente denomina os termos. Acidentes é um substantivo na análise morfológica. Mas aqui é o núcleo do sujeito. Tá lá, ó, acidentes. Né? Graves é adjetivo na análise morfológica, mas aqui é adjunto adnominal. Tá? De trânsito, locução adjetiva na análise morfológica, aqui é adjunto adnominal. O acontece é um verbo, mas é um verbo intransitivo, que não transita para lugar nenhum. E o em São Paulo é um adjunto adverbial de lugar. Pronto, denominei todos os termos e acabei de fazer a análise sintática dessa estrutura aqui com vocês, tá? Então, pessoal, aqui estão os passos, a gente vai começar a fazer isso aqui a partir da aula que vem, né? Ou seja, nós vamos localizar os verbos, dividir o sujeito a oração em sujeito e predicado, vamos localizar o núcleo do sujeito e do predicado, denominar os termos, mas para isso a gente precisa estudar um por um, e é o que a gente vai começar a fazer, né? Como eu disse, a partir da aula que vem. Todos esses termos aí, tá? Gostou da aula? Pode se inscrever no canal, ajuda e bastante. Já está inscrito? Pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. A mim só resta agradecer de coração.